Oi, gente. A live de ontem não ficou gravada, então eu resolvi fazer aqui um ao vivo aqui rapidinho sobre um pouco da mensagem que eu falei ontem, que é cura emocional. Eu nunca preguei sobre isso, então nunca gravei, né, na verdade, sobre cura emocional. Então eu vou fazer esse videozinho aqui rapidinho sobre o que mais ou menos eu falei ontem, sobre o que entendo sobre a cura emocional. Esperando o pessoal entrar aí. Foi de surpresa, não avisei ninguém. Não falei que faria essa live aqui. Nem sei se minha bateria vai ser suficiente. Então, se acabar a bateria aí, eu continuo depois em outro vídeo. Tá bom? Então, gente, para começar, eu indiquei, né, o livro da minha autoria, Deus do Recomeço, que conta a minha história e aí conta, né, o que muitas vezes nós passamos na vida que causa traumas e como a gente superar esses traumas. Na verdade, no livro eu conto como eu era antes, tudo que eu vivi e como foi a minha conversão. E eu conto sobre a cura, eu conto bem resumidamente, tá? Mas aí eu queria indicar para vocês alguns livros, como por exemplo esse daqui que eu tô lendo agora, Aflição, da Edith Schaefer, ela é esposa do Schaefer. Então, é uma escritora muito confiável, é um livro muito bom. Eu até estou destacando algumas frases aqui, sabe, muito boas. E ela fala coisas importantes. Segundo eu li ontem, o texto de Romanos 5, 3, 5, né? Que foi o texto base que eu usei para a pregação de ontem, que fala a respeito das tribulações que nós cristãos passamos, né? Então fala assim que não somente isso, que nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então nós sabemos que todos nós cristãos passaremos por tribulações, por momentos difíceis. A nossa vida não vai ser somente alegria, não vai ser somente glória, não vai ser somente vitória. E nós temos que nos conformar, aceitar e entender isso, né? Muitas vezes nós achamos que nós julgamos por falta de conhecimento, às vezes, que uma pessoa está passando por uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, um luto, porque ela estava em pecado. E nós temos que ter a compreensão que não. Isso faz parte da vida do cristão. Mesmo o cristão mais santo, né, mais justo, mais assim, certo diante de Deus, ele pode passar por tribulações. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Paulo, os apóstolos, Jó, que era um homem íntegro e reto, e mesmo assim passou por tantas tribulações. Então, como eles passaram, nós também vamos passar, e a gente tem que entender isso. E nesse livro aqui é tão interessante, esse livro aqui da Edith Schaefer, que ela fala que a tribulação ela é o adubo que produz algo, né? Que essa planta que vai florescer é a esperança, é a perseverança. Então a tribulação é um adubo ali. Nós estamos adubando para que algo venha a ser produzido, para que algo venha a ser florescer, para que algo venha a ser produzido. E não, então nós temos que compreender isso. E eu queria então falar com vocês 5 princípios que eu aprendi aí na minha vida, na minha caminhada, batendo a cabeça, eu e Deus ali, na leitura bíblica, na experiência com Deus, nos meus devocionais, na minha vida com Deus, sobre como eu aprendi para conseguir essa cura. Então, se você está passando por um momento aí de depressão, de tristeza profunda, de melancolia, de algum problema emocional, eu queria deixar com vocês 5 princípios básicos para conseguir a cura divina. Deixando claro que assim como Deus não nos assegura que todas as pessoas serão curadas fisicamente, Deus também não assegura que todas as pessoas serão curadas emocionalmente. Nós seremos curados de algumas feridas emocionais, sim, de alguns traumas, sim, mas algumas coisas nós estamos num processo e outras coisas nós só vamos ser curados completamente no céu. Só lá nós seremos perfeitos, só lá nós estaremos livres de toda dor, de todo sofrimento, de toda saudade, né? Tantas vezes nós sofremos de saudade de uma pessoa que partiu e nós não conseguimos nos livrar dessa dor. Tantas vezes nós somos saudosistas, eu sou uma pessoa muito saudosista, nós sentimos falta de momentos bons do passado, da infância,
quando nós éramos felizes, né, digamos assim, quando a gente tinha uma infância, talvez quem viveu uma infância feliz, sente saudade dos pais. Então, muitos sentimentos, muitas emoções, nós seremos plenamente curados e sarados somente na glória. Porque desde que o pecado entrou no mundo, a nossa alma ela foi ali afetada também, e com isso as emoções. Então, nós adoecemos emocionalmente, né? Nós temos que ter essa compreensão. E não julgar o próximo se está sofrendo de depressão, se está sofrendo de alguma tristeza, se está com dificuldade em alguma questão da alma. Nós temos que entender que isso faz parte do ser humano. E que chorar e que sofrer também faz parte, né? Jesus chorou e nós podemos chorar diante do Senhor, e isso não é falta de fé. Isso, na verdade, é entregar a Deus as nossas dores, é clamar diante do Senhor e mostrar a nossa fragilidade como ser humano. Tantas vezes nós queremos ser super heróis, super perfeitos, e quando a gente chora, a gente está demonstrando ali que realmente nós não damos conta sozinhos, que nós precisamos de Deus. Então vamos lá rapidinho, antes que minha bateria acabe aqui, que ela voa. 5 princípios que eu tirei aqui pra gente ser curado emocionalmente, se você puder anotar. Primeiro princípio que eu aprendi, busque a Deus. Tá lá em Jó 5, se você quiser anotar, Jó 5, versículos 8 e 9. Nós sabemos que Jó passou por muitas tribulações, muitas dificuldades, muitas lutas. E, na verdade, ele, diante de Deus, ele era inocente, ele não tinha um pecado em si. Mas os amigos julgavam que ele estava sofrendo por aquilo porque ele tinha pecado de alguma forma. E isso foi um erro de julgamento dos amigos. Porém, o conselho que os amigos deu, a gente também pode tomar como princípio para nós. E um dos conselhos que o amigo deu a Jó, né, quando ele estava naquele período de luta, de dificuldade, um dos conselhos foi esse aqui. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. Então, o primeiro conselho que esse amigo aqui deu para Jó é que se fosse ele buscaria a Deus. E o meu conselho para você é, se eu fosse você, se você está passando por uma luta, se você precisa de uma cura emocional, busque a Deus. Mas esse buscar não é uma oração de um dia, não é um momento, é viver uma vida de busca até que você encontre a cura. Mesmo que você nunca vai encontrar, você vai morrer orando e você vai morrer buscando essa cura emocional. Seja a depressão, vamos supor que você tem uma depressão, e você vai orar todos os dias pela cura dessa depressão. E você pode nunca ser curado, mas você vai morrer orando por essa cura. Você vai buscar a Deus incessantemente, constantemente, diariamente. Você vai orar diante do Senhor, você vai clamar, Senhor, me cura. Me cura dessa dor, me cura desse trauma do passado. Às vezes você foi violado, violentado, as pessoas te feriram, as pessoas te magoaram, as pessoas te humilharam. E você sofre até hoje com essas situações. Você tem, às vezes, diversos traumas, como eu. Mas você vai pedir a Deus, Deus me cura desses traumas. Né? Às vezes você é uma pessoa que é muito tímida, uma pessoa antissocial. Eu fui durante muito tempo, uma pessoa totalmente antissocial. E eu sou um pouco, eu ainda tenho dificuldade de socialização, sim. Eu confesso as minhas fraquezas. Mas se isso tem impedido que você viva plenamente a vontade de Deus, se isso tem impedido que você esteja no centro da vontade de Deus, se isso tem impedido que você seja uma pessoa que fale do Evangelho, que pregue a palavra, que é um mandamento para todos nós, você tem que lutar contra isso e buscar a cura. Então você vai dizer, Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Senhor, eu quero falar do Senhor para as pessoas, mas eu sou tímido. Mas eu tenho vergonha, mas eu não consigo me socializar, eu não consigo fazer amizades, eu não consigo falar. Eu não consigo verbalizar, eu não consigo me aproximar das pessoas, e você vai lutar, porque você precisa estar no centro da vontade do Senhor. Você não pode se acomodar com a sua enfermidade, entende? Por mais que você compreenda que a cura depende de Deus, você vai buscar como se a cura dependesse da sua oração. E se Deus quiser, Ele vai curar. E se Ele não quiser, Ele não vai curar. Mas você vai orar, e você vai buscar, e você vai chorar diante do Senhor. Pelas madrugadas, de dia, você vai jejuar, você vai se esforçar, você vai se alimentar na palavra, mas você vai buscar a sua cura, porque de muitas coisas o Senhor vai sim, com certeza, te curar, como Ele me curou. Outra passagem aqui também, outro conselho que os amigos deram para Jó, tá lá em Jó 8, 5, 7. Olha o que a palavra diz.
Presta atenção. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Olha só que conselho maravilhoso que esse amigo deu a Jó. Que o Senhor, se você buscar o Senhor, ele virá em teu socorro. Sem demora, ele virá em teu socorro. Ele escuta a sua oração, ele escuta o seu clamor, ele escuta o seu gemido. Eu sei que muitas vezes, se o seu problema é a depressão, é a melancolia, é o sofrimento, é a tristeza. Eu sei que muitas vezes a gente não tem forças para levantar da cama, a gente não tem forças para tomar banho, a gente não tem forças para escovar os dentes, a gente não tem força para trocar de roupa, para sair de casa, para conversar com uma pessoa, para receber alguém dentro da nossa casa, para atender o telefone. Nós queremos nos isolar do mundo, mas busque a Deus ali no seu quarto, sozinha, busque a Deus incessantemente, e Deus virá em seu favor, Deus virá em seu socorro. Creia e busque a Deus. Esse é um dos princípios que eu apliquei na minha vida para receber a cura, tá bom? Deixa eu aceitar aqui, eu não sei se tá, eu não sei mexer muito bem nessas coisas aqui. O primeiro princípio que eu aprendi, meus irmãos, foi esse, para receber a cura, foi buscar a Deus, e eu buscava a Deus. Gente, como eu busquei pela minha vida. Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui, irmãzinho? Ai. Então eu busquei a Deus, meus irmãos, muito. Eu falava, Senhor, das coisas que eu mais busquei a Deus, primeiro, foi pela cura da depressão. Né? Eu precisava sair de casa, eu precisava sair da caverna, eu precisava viver, eu precisava realizar sonhos, eu precisava ser a pessoa que Deus planejou que eu fosse. Outra coisa que eu pedi muito a cura de Deus foi pela timidez. Eu passei anos trancafiada dentro de um quarto, sem me socializar, então eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas na rua. Às vezes eu via um conhecido na rua e eu fingia que não tinha visto, porque eu tinha vergonha de falar oi. Ou tinha medo de que a pessoa respondesse e eu não soubesse o que falar. Tamanha era a minha timidez. Meus irmãos, eu tinha uma timidez que me prendia, que me dominava. Eu tinha vergonha de expor qualquer sentimento, qualquer emoção. Eu era meio que um robô, sabe? As pessoas me viam como uma pessoa esquisita, porque eu era meio robotizada mesmo. Porque eu tinha vergonha de expressar, eu tinha vergonha de me expressar, eu tinha vergonha de ser quem eu queria ser, eu tinha vergonha de talvez rir ou não rir, eu não sabia, eu queria agradar as pessoas, eu tinha vergonha de ser eu mesma, de ser espontânea, sabe? De demonstrar o que eu realmente estava sentindo. Então eu buscava a Deus pela cura, por aquilo que me paralisava. E eu aconselho você, busque a Deus incessantemente. Porque como os amigos de Jó aconselharam ele aqui, busque a Deus, porque ele certamente virá em teu favor. Sem demora ele virá em teu favor. Esse sem demora aqui, meus irmãos, compreendendo que é no tempo de Deus, né? Ele aconselhou a Jó aqui, mas nós temos que ter entendimento que é no tempo de Deus. Você pode receber a cura hoje, você pode receber a cura amanhã, você pode receber a cura daqui a 10 anos, orando 10 anos, mas você pode também só receber ali na glória, quando você vai ser perfeito. Amém? Olha, eu fiquei 14 anos orando pela conversão da minha irmã, até que ela se convertesse. Eu fiquei 15 anos orando pela conversão da minha mãe, até que ela se convertesse. E eu estou já há 21 anos orando pela conversão do meu irmão e ele ainda não se converteu. E eu não parei, não vou parar. Amém? Então é esse tipo de busca por Deus, é esse tipo de oração que eu estou falando aqui, tá bom? O segundo princípio, então, para a gente receber a cura emocional. Não fique remoendo o passado, tá? Vamos lá em Lamentações 3, versículos 20 e 21. A maioria dos estudiosos dizem que quem escreveu Lamentações foi Jeremias, mas a gente não tem certeza absoluta, tá? Então eu não vou falar que foi Jeremias aqui. O versículo é: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, o escritor de Lamentações aqui está querendo dizer o quê? Que constantemente a alma dele estava lembrando ele de coisas que faziam ele se entristecer. Talvez coisas do passado, talvez pessoas que o feriram,
talvez situações, traumas, né, de violência, de humilhação, dificuldades financeiras. Constantemente a alma dele estava lembrando, você é indigno, você não pode, você é incapaz, você não é nada, aquelas pessoas te feriram, aquilo aconteceu com você. E em várias situações a alma dele constantemente estava lembrando e ele se entristecia. A alma dele ficava batida dentro dele. Mas ele disse, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que parar de remoer o passado e viver o presente e buscar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai nos dar esperança. A palavra de Deus é que vai nos dizer quem nós somos. A palavra de Deus é que vai dizer que nós somos novas criaturas, que Deus está conosco, que o passado passou, que o nosso pecado, que muitas vezes a gente remoe, a gente sofre pelos nossos próprios pecados porque a gente não consegue se perdoar. Deus fala que jogou já esse pecado no mar do esquecimento. Nós temos nova vida em Cristo. Então para de ficar remoendo o passado. O que passou, passou. Viva o presente. Busque a palavra de Deus. Para de olhar para trás, olhe para frente. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Olhe para aquilo que Deus tem para você no futuro, para aquilo que está guardado para você. A coroa de glória, o céu. As bênçãos do Senhor estão reservadas para você. Para de ficar remoendo o passado. Sabe o que acontece quando a gente remoe o passado? Primeiro, a gente se vitimiza. Muitas vezes a gente fala assim, eu sou um coitadinho, eu não venci na vida, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, porque eu sou coitadinho, porque eu sofri, e fica remoendo o passado. Não, você não vai ficar se vitimizando, você não vai ficar lembrando do seu passado, não. Você vai olhar quem você é em Cristo e o que você pode hoje. Outra questão de quem fica remoendo o passado. A pessoa fica tentando justificar erro por causa do passado. Eu sou uma mãe amargurada, eu sou uma mãe mal-humorada, porque eu não fui amado o suficiente pela minha mãe, porque minha mãe era rigorosa comigo, hoje eu sou assim. Não, o seu passado não pode justificar o seu presente. Nada justifica o seu pecado, né? Então, se você, independente do que você viveu no passado, isso não justifica quem você é hoje. Você tem que ser nova criatura em Cristo. Quanta gente que eu conheço é ranzinza, é mal-humorada, é amargurada. E aí você vai, às vezes, questionar a pessoa, e a pessoa fala assim, eu sou mal-humorada porque me fizeram muito mal no passado, eu era uma pessoa muito boa, e eu cansei de ser boa, agora eu sou assim. Bateu, levou. Falou que não quer, escuta. Falou que quer, escuta o que não quer. Entendeu? Então a pessoa justifica a falta de longanimidade, a falta de benignidade, a falta de mansidão dela por coisas do passado. Isso não justifica. Muitas vezes uma mãe, uma pessoa que foi abandonada pela mãe, ela abandona o seu filho e fala assim, eu abandonei o meu filho porque eu fui abandonada pela minha mãe. Não, você não pode justificar o seu hoje pelo seu passado. Você é nova criatura. Você tem que se basear em Cristo, não no seu passado, não em o que fizeram com você, não em como você vivia ou o que você vivenciou no seu passado. Você é nova criatura, para de remoer o passado e tentar justificar os seus erros de hoje pelo seu passado. Eu sou um pobre coitado, eu não tenho emprego, por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Muitas vezes na minha vida eu fiz isso. Durante muito tempo eu justifiquei. Eu, no meu caso, né? Agora que eu estou fazendo uma faculdade, eu não fiz a faculdade. E eu me justifiquei, eu não fiz faculdade porque eu não tinha o emocional bem trabalhado para fazer uma faculdade, eu não conseguia trabalhar. Sim, realmente, mas eu não vou mais justificar. Isso não vai ser mais uma justificativa. Então hoje eu vou fazer uma faculdade, porque hoje eu sou curada e eu sou nova criatura em Cristo. Se eu não fiz ontem, eu vou fazer hoje. Porque eu não vou deixar mais o meu passado dizer quem eu vou ser hoje, dominar quem eu sou, definir quem eu sou hoje, né? Então pare de remoer o passado. A gente tem outro exemplo, José ali, quando ele esteve na presença dos seus irmãos, ele poderia ter jogado na cara dos irmãos ali, vocês fizeram isso contra mim, não sei o quê, mas agora eu vou me vingar, vocês vão passar pelo mesmo mal que eu passei. Não, mas ele diz assim, vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, né? Então, o passado serve apenas para nos lembrar de onde Deus nos tirou. O passado serve apenas para nos lembrar quão grandioso Deus é e quão misericordioso Ele é.
de te aceitar, de te receber, de te perdoar, sendo você tão pecador e tão indigno, né? As pessoas vão te ferir durante toda a sua vida. Com certeza as pessoas te feriram durante toda a sua vida e vão continuar te ferindo. Mas não fica remoendo o passado. Não fica remoendo o que as pessoas fizeram com você. Deus é que justifica, Deus é que faz, Ele é o juiz, Ele é o advogado, e Ele é que vai fazer. Apenas descanse no Senhor. E como aqui em Lamentações, traga à sua memória aquilo que traz esperança. Medite na palavra, para que ela possa trazer esperança para o seu coração. Terceiro princípio, dos 5 que eu quero passar para vocês agora. Terceiro, medite na palavra. Primeiro Josué 1:8. É bem famoso esse daqui, né? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ah, porque eu não sou bem-sucedido? Ah, porque nada dá certo para mim? Ah, porque eu sou assim? Porque eu vivo sofrendo? Porque eu não consigo ser feliz? Você está meditando na palavra? Você está trazendo à memória aquilo que te traz esperança? Então, vamos repensar aí. Outro versículo também que a gente pode usar aqui, Salmos 1, versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que não anda nas Salmos 1, 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então medite na palavra do Senhor de dia e de noite, constantemente, incessantemente, medite na palavra do Senhor. Assim que eu me converti, meus irmãos, eu nunca tinha, os meus pais nunca tinham falado de Jesus para mim, apenas uma prima, Aline, beijo. Nunca tinha falado de Jesus para mim. Meus pais, eles não criam muito. Meu pai, durante um bom período, ele foi ateu. E eu não tinha o costume de ler a palavra. E aí a minha prima tinha me aconselhado. E aí, quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E eu li ali. E aí, eu até tentei ler quando ela me aconselhou. E eu era adolescente, assim, mais nova. Mas eu li, eu não entendia, né? Eu não conseguia compreender direito. Mas quando eu me converti ali aos 17 anos, eu comecei a ler a palavra. Gente, como que os meus olhos se abriram e como essa palavra alimentou a minha alma e meu coração. E eu tinha tanto amor pela palavra de Deus, que eu li essa palavra de dia e de noite. Eu chegava da escola, eu estudava de manhã ali, fazendo meu 2º grau. E eu chegava da escola e eu passava a tarde inteira lendo a Bíblia, o tempo inteiro. Eu sentava no sofá e eu comia a Bíblia. Eu não parava assim para nada, eu ficava só lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. E cada coisa que eu li era tão novo, e tão mágico, e tão maravilhado, e maravilhoso, que eu ficava tão maravilhada com a palavra de Deus. E eu ficava assim, meu Deus do céu, como a sua palavra é perfeita. Como eu não sabia disso, como eu nunca li isso, como eu nunca aprendi isso, como tudo isso aqui é tão maravilhoso, meus irmãos. E a minha Bíblia até hoje é assim, eu tenho a minha primeira Bíblia, mas, sabe, eu anotava tudo, e eu perguntava, e eu colocava interrogação nas coisas que eu não entendia. Mas eu meditava na palavra porque eu queria conhecer quem era Jesus, eu queria saber quem era Deus, eu queria compreender. Eu falei, agora eu sou crente, eu preciso saber o que um crente faz, como um crente vive, o que Deus espera de mim. Eu quero ser parecida com Jesus, mas como Jesus era, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Então, eu lia a palavra, eu meditava na palavra dia e noite. Então, se você quer ter a sua alma curada, a cura das suas emoções, medite na palavra dia e noite, para você trazer esperança para o seu coração, para você conhecer o seu Deus, para você conhecer as promessas do Senhor para a sua vida, né? Não só aquelas promessas que são coisas boas, mas as promessas também de que dias maus virão, para que você também esteja preparado. Então, medite na palavra para que você receba cura, para que você conheça o amor de Deus, porque você pode não ter recebido o amor de um pai, o amor de mãe, o amor de um familiar, mas você vai compreender a grandiosidade do amor de Deus, que entregou o seu próprio filho por amor a você. E você vai compreender a grandiosidade que é Cristo se entregar na cruz,
e sofrer e levar sobre si os seus pecados e a sua sujeira e a sua imundícia sobre ele, para que por meio disso você seja justificado perante Deus e receba a salvação. E isso é maravilhoso. Isso só você vai aprender lendo as Escrituras. E você vai receber cura para sua alma. Então medite nessa palavra dia e noite, incessantemente. Se alimente, devore a palavra, coma. Porque quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, gente, isso não é uma metáfora, isso não é uma figura de linguagem, isso é uma verdade. Isso aqui não vai alimentar o nosso corpo físico, não, mas vai alimentar a nossa alma e você vai ser fortalecido. Isso é uma verdade. Isso aqui é alimento para sua alma. E você precisa alimentar a sua alma para você vencer no dia mal, para você vencer as suas fraquezas e as suas dificuldades. Quarto e penúltimo princípio para você receber a cura emocional. Não fique sozinho, busque ajuda. Vamos lá em Tiago 5, versículos 13 e 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Aqui não está falando só de doença física, tá? Não, está falando de doentes. Podem ser os doentes físicos e os doentes emocionais. A gente sabe das doenças psicossomáticas. São doenças da alma que passam para o corpo físico. E são reais, e são fatos, e são doenças realmente que afetam, né? Começam na nossa mente, ali nas nossas emoções e passam para o nosso corpo físico. Então, o que está falando aqui? Chama os presbíteros e faça oração. Gente, não fique sozinho, não caminhe sozinho. Todos nós precisamos ter alguém com quem conversar, uma pessoa de Deus, para a gente compartilhar as nossas fragilidades, alguém que a gente confia, alguém maduro na fé, com que a gente possa compartilhar, o pastor, um líder, uma líder, alguém que a gente possa realmente dizer, pastor, eu sou fraca nessa área, pastor, eu preciso de ajuda nessa área, pastor, eu tenho dificuldade nessa área, ou amigo, ou irmão, eu tenho dificuldades nessa área, eu peco ainda nessa área, eu estou fraco nesse sentido, eu preciso de ajuda nesse sentido, me ajuda a caminhar, ore por mim. Meus irmãos, teve um dia, né, que eu estava tão mal, e eu estava no meu trabalho, e eu fui para o banheiro, e eu ajoelhei, assim, agachei, assim, né? Fui desmanchando dentro do banheiro de tristeza. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu não tinha um amigo, eu não tinha ninguém, um companheiro de oração. Eu tinha vergonha de falar das minhas fraquezas. Eu tinha medo de ser rejeitado pela igreja, né? Então, eu passei muitos anos, assim, sem ter ninguém para conversar. Isso atrasou muito o meu processo de cura. E aí, nesse momento de desespero, uma amiga minha lá do Rio de Janeiro, que morava aqui em Belo Horizonte, que eu tinha evangelizado ela na escola, e depois ela se mudou para o Rio de Janeiro, hoje é missionária lá, ela me ligou e falou assim, olha, o Senhor tocou no meu coração para orar por você. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que você está precisando de oração, e eu estou aqui para te dizer que eu estou orando por você. Gente, aquelas palavras ali trouxeram tanta alegria para o meu coração, tanto consolo, sabe por quê? Porque eu pensei, gente, meu Deus, tem uma pessoa orando por mim. Eu não estou sozinha, tem pelo menos uma pessoa no planeta Terra que está orando por mim. Aleluia! Glória a Deus, obrigada, Senhor, porque tem alguém orando por mim. E aquilo ali me fortaleceu, porque eu pensei, eu não estou sozinha nessa luta, tem alguém que está comigo nessa batalha. Tem alguém que está comigo, que eu posso compartilhar. Alguém que está orando por mim, que está ali guerreando por mim em oração. Isso alegrou demais o meu coração. Então, não ande sozinho. A Bíblia fala diversas vezes que é melhor andar em dois do que um, porque se estar em dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, nós precisamos ter companheiros, companheiras de oração, companheiros de caminhada, alguém que você possa confessar os seus pecados inconfessáveis, aqueles que você confessa só diante de Deus, para que essa pessoa te ajude em oração e te ajude a guerrear em oração, para que você vença esse pecado, essa dificuldade, essa tristeza. Amém? E o quinto e último princípio, meus irmãos, que eu aprendi aí com a vida, para que a gente possa ser curado emocionalmente, ele é o mais difícil de todos, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, e é o perdão. Vamos ler lá, Colossenses 3,13. Diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Olha que forte. O perdão que você tem que dar aos outros é como o perdão que Deus deu a você. E como é esse perdão? Será que é um perdão de simplesmente a paz, pessoal? Será que é um perdão simplesmente, te perdoo? E, na verdade, aquele seu coração está remoendo ali ainda. Seu coração, na verdade, toda vez que você vê a pessoa, você lembra e se entristece. Toda vez que você pensa na pessoa, você fica com raiva e você pensa, cadê a justiça de Deus que não vem? Aquela pessoa ali me feriu, me abusou, me humilhou, me difamou, fez tanto mal contra mim, e eu só vejo ela prosperar, e tudo para ela vai bem, tudo que ela faz dá certo. E você fica assim, querendo que Deus vingue, você fica querendo a justiça assim, fala, Senhor, o Senhor não vai me vingar, o Senhor não vai fazer nada. Isso não é perdão. Perdão é quando você descansa em Deus e você coloca diante de Deus. E é claro que a gente não sofre de amnésia, né? A gente lembra, a gente sabe, né? A gente tem aquela famosa frase aí, quem bate, esquece, mas quem apanha, lembra. Então, assim, você lembra. Eu me lembro de cada uma das pessoas que me feriram, que me machucaram, que me magoaram, mas você lembra sem se entristecer. Por que hoje eu consigo falar do meu testemunho? Porque eu fui curada, porque eu perdoei, porque senão eu não conseguiria falar, eu estaria com raiva das pessoas que me feriram, eu choraria pelas pessoas que me machucaram de formas tão graves, né? De machucados que me trouxeram feridas que até hoje eu ainda muitas vezes tenho que ser tratada. E aí, diante desse último princípio, que é o perdão, nós vamos primeiro entender por que nós devemos perdoar e como é esse perdão que nós devemos ter. Primeiro, por que perdoar? Primeiro, o perdão, gente, ele não é uma escolha para o cristão, tá? O perdão é uma obrigação. Se você se diz cristão, você entende que você foi perdoado por Deus. E se você foi perdoado por Deus, você tem a obrigação de perdoar o seu próximo. Entenda uma coisa, não há mal que um outro ser humano possa fazer a você. Não há um perdão, não há um pecado que algum ser humano possa fazer a você que se compare aos pecados que você cometeu diante do Senhor, seu Deus. Então, se Deus te perdoou, você também precisa perdoar o seu próximo, tá? Então, por que perdoar? Primeiro, é uma obrigação do cristão. Se você é cristão, você tem a obrigação de perdoar. Não é uma escolha, é uma obrigação. Só um minutinho aqui. Então, não é uma escolha, é uma obrigação. Eu não quero perdoar. Não tem querer, não tem não querer. Você vai ter que perdoar. E quanto antes você agilizar esse processo aí, eu te garanto que a sua vida vai fluir mais rápido. As coisas vão acontecer melhor para você. Quando eu me converti ali com 17 anos, tinha pessoas que realmente eu sentia ódio. Ódio, né? É uma palavra forte. Mas tinham pessoas que eu odiava. E ali, 17 anos, uma menina, uma jovenzinha, eu não tinha instrução de ninguém, a primeira a converter da minha família, não tinha ninguém para me ensinar. Mas como eu lia muita palavra, o Senhor me ensinava pessoalmente. O próprio Espírito Santo me ensinava. E uma das coisas que o Senhor me falou quando eu me converti com 17 anos foi: olha, você agora é crente. E a primeira coisa que você vai fazer é perdoar. E é difícil. Só quem foi ferido, só quem foi machucado de forma assim agressiva, como um abuso sexual, como uma humilhação, né, assim, gigantesca, como uma facada nas costas de alguém que você confiava fielmente, uma traição. Só quem sofreu esse tipo de coisa sabe quão é difícil perdoar. Realmente é muito difícil. Mas com a graça do Senhor e com o Espírito Santo, nós conseguimos. Você vai conseguir. E eu falei, olha, agora eu sou crente, né? E eu quero ser como Jesus. E se o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, eu não posso sentir ódio, porque o Senhor e o ódio não combinam. Eu tenho que amar, eu tenho que ser como Cristo. Então eu vou perdoar. E eu fiz uma escolha de perdoar todas as pessoas que me fizeram mal. E graças a Deus, com a ajuda de Deus, foi um processo, não foi de um dia para o outro. Mas eu consegui perdoar. Então, primeiro, por que perdoar? Primeiro, porque adoece
faz você ficar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga. Você já viu aquelas pessoas amargas, aquelas pessoas rancorosas, aquelas pessoas mal-humoradas? São pessoas que não perdoam. Sabe, eu conheço pessoas que têm 60 e tantos anos que ainda estão com raiva de pessoas que fizeram mal a ela quando ela tinha 3 anos, 4 anos, 5 anos. Estão uma vida inteira, estão quase morrendo e não conseguiram ainda perdoar as pessoas. Viver uma vida inteira medíocre. Viver uma vida inteira de dificuldade, de problemas, sem ser totalmente feliz, porque não liberaram o perdão, porque não conseguiram perdoar, porque não tiveram compreensão da importância do perdão. Então, se você não quer adoecer a sua alma, se você não quer ter um câncer, se você não quer ficar uma pessoa amarga, amargurada, uma velha ranzinza, um velho ranzinza, perdoe. Por que deve perdoar também? Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você quer ser perdoado por Cristo e você pecou hoje, certamente você vai pecar amanhã, porque nós ainda pecamos. Se você tem a consciência de que amanhã você provavelmente vai precisar do perdão de Cristo, perdão de Deus, você tem que entender que você precisa perdoar também aqueles que te ofenderam. E é hoje, e é agora. Porque amanhã você vai precisar do perdão de Deus. E aí ele vai dizer assim, você quer o meu perdão, mas você perdoou a quem te ofendeu? Por que você quer o meu perdão se você não perdoa a quem te ofende? A quem te faz o mal? Então é muito sério. Terceira coisa, por que você deve perdoar? Porque a falta de perdão te faz querer justiça própria. Muitas vezes a gente não perdoa e aí a gente quer fazer a justiça com as nossas próprias mãos. A gente quer mandar Deus ir lá fazer o mal para aquela pessoa. A gente fica fazendo oração. Eu conheço gente que ora, né, pelo mal do próximo, porque não perdoou e quer ver a justiça, quer ver a vingança, ela quer ver a pessoa no buraco, ela quer ver a pessoa sofrendo, ela quer ver a pessoa pagando pelos pecados dela aqui, né? Você me fez mal, agora você vai pagar. E às vezes você vê a pessoa se dando bem na vida e você fala, Deus, quem é você? Cadê você que não faz justiça? Você questiona Deus. E na verdade o problema é porque você não perdoou. Você quer uma vingança, você quer uma justiça própria, você quer fazer com as suas próprias mãos. Eu me lembro de uma pessoa que foi uma das pessoas que me expulsou da casa dele na minha infância. Depois vocês olhem meu testemunho. Um dia eu vou contar meu testemunho ao vivo aqui também. Quando ele nos expulsou da casa dele, ele tratava a gente como cachorro, como nada, como pessoas inferiores, como animais, como ralé, como nada. Simplesmente porque a gente era pobre. E anos mais tarde, convertido, eu fui na casa dessa pessoa. E sabe o que ele falou para mim? Eu nunca guardei mágoa. A primeira oportunidade que eu tive de voltar à casa daquela pessoa, eu voltei sem qualquer problema, sem qualquer ressentimento. Eu já era crente e eu nunca fui de guardar sentimentos dentro de mim. E aí a primeira oportunidade que eu tive de voltar à casa daquela pessoa, mesmo ele tendo me expulsado, eu voltei. E aí aquela pessoa olhou para os filhos e falou assim, olha, por que vocês não são como ela? Se referindo a mim, né? Sigam o exemplo da Carol, sejam como ela, olhem como ela age. Por que vocês não são como ela? E falou comigo assim, olha, a minha casa está de portas abertas, volte sempre. E, por favor, ande mais com as minhas filhas para que você possa influenciá-las, para que você possa ajudá-las a serem mais parecidas com você. Então, aquela pessoa que me expulsou daquela casa, me tratando como nada, como lixo, como animal, como pessoa doente, depois, anos mais tarde, o Senhor me honrou de tal forma que essa pessoa falou assim, que queria que as filhas dele parecessem comigo, que agissem como eu, que fossem como eu, que seguissem o meu exemplo. Gente, olha como Deus é maravilhoso. Se eu fosse buscar a minha justiça própria, a minha vingança, eu faria tudo errado. Eu pecaria certamente e eu seria tão errada quanto ele. Mas porque eu não busquei vingança em momento algum, porque nem sequer eu pensava no mal que aquela pessoa me fez, porque eu perdoei. O Senhor me honrou de tal forma que o Senhor, aquela pessoa me jogou lá no buraco, o Senhor me tirou e me colocou lá em cima. Esse é o perdão e é isso que Deus faz. Quando a gente coloca as coisas na mão de Deus e descansa no Senhor. Então, a falta de perdão nos faz buscar justiça própria. E nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Porque Ele vai fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Se Ele quiser que essa pessoa
que te fez um mal, prospere, seja milionário, seja feliz, se dê bem na vida, conquiste todas as coisas, não sofra nada. Deus, mas a questão é, e depois? E depois da morte? Será que essa pessoa vai para o mesmo lugar que você? Eu vou para o céu. E as pessoas que me feriram? Elas podem estar bem hoje, mas e depois da morte? Como é que vai ser? Então, um dos problemas da gente não perdoar é que a gente fica querendo a justiça própria. E muitas vezes a gente erra também. E aí a gente se iguala à pessoa. E por último, por que perdoar? Porque se a gente não perdoar, Deus não recebe a nossa oferta. Então, às vezes, você está anos orando a Deus por uma questão. Às vezes, você está anos orando a Deus pedindo uma cura, uma restauração, pedindo a conversão dos seus familiares, pedindo uma mudança na sua vida financeira. Você está anos, né, entregando a Deus uma oração sincera, uma adoração, louvores, Senhor Santo, Santo és, maravilhoso Deus. E sabe o quê? Deus está falando assim, não, ó, não está passando daqui. Sabe por quê? Porque primeiro você tem que ir lá reconciliar com seu irmão. Antes de vir fazer a sua oferta. E o que é oferta, meus irmãos? Ali na Bíblia está falando de uma oferta no altar. Mas pode ser realmente uma oferta financeira. Mas pode ser a sua oferta de adoração. Pode ser a sua oferta de oração. Pode ser a sua oferta de entrega da sua vida. Pode ser a oferta que você faz com jejum, né? O seu sacrifício que você tem feito para Deus. Essa pode ser o que você está ofertando a Deus e Deus não está recebendo. Faz anos que você está orando, faz anos que você está buscando ajuda, que você está buscando a cura, entregando a Deus ali a sua vida no altar. E Deus não está recebendo porque você não está perdoando. Porque você não perdoou, porque você não se reconciliou com seu irmão. Uma questão muito que fique bem claro aqui sobre o perdão é que você não precisa conviver com pessoas tóxicas, com pessoas que te fazem mal, com pessoas que continuam continuamente te ferindo. Isso é uma escolha sua, né? Se você acha que aquela pessoa ali, ela te faz mal, ela te entristece, ela é uma pessoa que faz com que você se sinta mal, você não tem a obrigação de conviver, mas perdoar sim, entendeu? Então, cuidado ali se você está orando há anos por uma coisa e não tem recebido. Cuidado aí se você tem orado, se você tem louvado e tem buscado tanto a Deus e as coisas não têm andado. Porque pode ser falta de perdão. Pode ser porque você não tem perdoado. Porque você não reconciliou com seu irmão. Tá? E para terminar, como é esse perdão? Só para a gente entender. Primeiro, o perdão ele é provado com ações. Né? Às vezes você fala que perdoou, mas é da boca para fora. Mas, na verdade, o seu coração ainda fica remoendo aquela coisa que a pessoa te fez. Na verdade, você ainda fica remoendo. E toda vez que você lembra da pessoa, você sente raiva, você sente ódio, você se entristece, você sofre. Então, você ainda não perdoou completamente. Ele é provado com ações. Então, você vai fazer o bem para aquela pessoa que te fez o mal, sabe? A pessoa te humilhou, e você vai encontrar com a pessoa e você vai tratar a pessoa com educação. Você vai tratar a pessoa com amor. Você vai tratar a pessoa com respeito. Você vai tratar a pessoa como Jesus trataria. Como Jesus tratou aqueles que o ofenderam. Como Jesus trata você, mediante a tantas ofensas que você fez a ele. Quando Jesus, as pessoas o perseguiam, o maltratavam, cuspiam na cara dele, feriam sua carne. Espera aí, meu amor. Meu filhinho chegou aqui. Como Jesus retribuía essas pessoas? O perdão verdadeiro. Ele não retribuía o mal. Ele provava com ações o seu perdão, fazendo o bem àquelas pessoas. Você descansa em Deus e deixa Deus fazer. É um perdão sacrificial, você se doa sem esperar algo em troca. Então, nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou, como fala a palavra que a gente leu. E como é o perdão de Cristo? Ele é sacrificial, né? Cristo se doou por nós. E nós devemos nos doar pelo nosso próximo. Então, às vezes, a pessoa te feriu, ela te magoou, mas ela pode estar precisando de você. E você vai ajudar. E você vai se doar. Quantas vezes pessoas que me feriram mortalmente depois precisaram de mim? E eu ajudei com toda a solicitude, com todo o meu amor, com todo o prazer. Com toda a alegria e satisfação do meu coração. E pelo menos para mim, foi tão prazeroso poder ajudar quem me fez mal. Porque eu pensei, tá vendo? Eu sou crente, eu sou diferente. Eu não faço como essa pessoa.
Porque essa pessoa não tem Deus. E mesmo que ela diga que tenha, ela às vezes não compreendeu a verdade do Evangelho. Ela não compreendeu o que é realmente ser cristão e parecer com Cristo. Mas você já compreendeu. Então você vai provar o seu perdão com ações. Amando, respeitando e fazendo bem, mesmo aquelas pessoas que te feriram de formas que te traumatizaram e que te causaram muito mal. E por último, esse perdão é um perdão perseverante, ele é contínuo. Você vai continuar perdoando a pessoa continuamente, né? Então, por exemplo, a pessoa ela foi lá e te feriu hoje. Você vai lá e perdoa a pessoa. Aí amanhã a pessoa vai te ferir de novo e você vai perdoar de novo. E depois da manhã a pessoa vai te ferir de novo e você vai perdoar de novo. E daqui a 10 anos a pessoa vai estar te ferindo ainda e você vai continuar perdoando a pessoa. E ainda que você tenha consciência de que você perdoando a pessoa hoje, você pensa, não vou perdoar não, porque eu sei que amanhã ela vai fazer de novo. Mesmo você tendo consciência de que amanhã a pessoa vai fazer de novo, você vai perdoar. E com sinceridade. E de coração. Mesmo sabendo que amanhã a pessoa vai te ferir de novo. A pessoa vai te machucar de novo. Você pode não dar ela a oportunidade na convivência. Porém, você vai perdoar mesmo sabendo que a possibilidade da pessoa amanhã te fazer o mal de novo, ela é real. Né? Então, vamos supor que seja uma pessoa que você não tenha como fugir. Uma pessoa que mora na sua casa. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu cônjuge, seu filho te fere hoje. Você sabe que amanhã a pessoa vai te ferir de novo e você vai perdoar com sinceridade. Mesmo sabendo que você vai ter que conviver com essa pessoa. E que na primeira oportunidade essa pessoa vai usar o seu ponto mais fraco para te ferir. Vai ser um canal de Satanás para te tocar na sua ferida mais sensível. Onde que sabe que vai doer. Que vai te ofender. Sabe? Então, assim, o que me ofende é quando a pessoa toca no meu caráter e na minha comunhão com Deus. E o que Satanás usa muitas vezes as pessoas para falar? É justamente isso, né? Então, quando eu não era casada, o meu irmão, né? Muitas vezes ele tocava nisso, né? Então, e tudo dele era isso. Ele sabia que se ele falasse da minha conversão e da minha comunhão com Deus, era uma coisa que realmente me tirava do sério, me deixava bem triste. Então, por exemplo, uma vez ele falou comigo assim, olha, coloca cenoura ralada no arroz. Aí eu falei, não, eu tô fazendo a comida aqui já, rala você a cenoura, eu não vou ralar que eu tô ocupado, tem muita coisa para fazer e etc. Ele falou assim, tá vendo? Você não é crente, não. Se você fosse crente, você faria isso. Porque você diz que é crente, mas não é. Esse tipo de crente, não sei o quê, blá, 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 blá. E começou a falar um monte de coisa simplesmente porque eu não coloquei a cenoura ralada no arroz. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Ele estava ferindo onde mais era o meu ponto fraco para me atacar. E eu perdoei, e eu sabia que no outro dia ele faria novamente. Mas eu perdoei e continuo perdoando até hoje. E você acha que as pessoas que eu perdoei lá do passado, elas não me feriram hoje? Há pouco tempo? Ontem? Mês passado? Esse ano? As pessoas, elas me feriram. E eu continuo perdoando. E eu vou continuar perdoando constantemente. Diariamente. Até o fim dos dias, até que o Senhor volte, eu vou continuar perdoando. Mesmo sabendo que as pessoas vão continuar me ferindo. As mesmas pessoas que me feriram ontem, provavelmente vão me ferir hoje. Até que elas conheçam a Cristo e tenham uma mudança, elas vão continuar me ferindo. Então, que você possa ter essa compreensão, que o perdão, ele é um perdão perseverante. Então, só para a gente encerrar, tá, gente? Só para a gente encerrar, então, a gente falou sobre cura emocional, 5 princípios para ser curado. Primeiro, busque a Deus. Segundo, não fique remoendo o passado. Terceiro, medite na palavra. Quarto, não fique sozinho, busque ajuda. E quinto, perdoe. E aí a gente falou um pouco sobre por que perdoar e como deve ser esse perdão. Amém? Qualquer dia, então, eu vou marcar um ao vivo aqui, então, para a gente falar sobre o meu testemunho. Deus abençoe vocês, que Deus traga para vocês entendimento sobre o perdão, a importância do perdão. E que vocês possam tomar esse passo de fé hoje, de perdoar todos aqueles que ofenderam você. Só para encerrar, um último exemplo. De uma pessoa que tinha me ferido, uma pessoa muito próxima a mim, e eu fiquei muito magoada, muito triste. Essa pessoa não era crente. E aí eu comecei a orar, Deus, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar, me ajuda a perdoar, Senhor, eu preciso perdoar essa pessoa. E aí Deus falou comigo assim, você e a pessoa que tinha feito errado comigo, né? Então você espera o quê? Que a pessoa te peça perdão. Você fica esperando a pessoa te pedir perdão para você perdoar. Quando ela me pedir perdão, eu perdoo. Não, a iniciativa tem que ser sua, tá? Você que é crente,
Você que conhece a palavra, a iniciativa tem que ser sua. E Deus falou comigo, olha, você vai esperar que a pessoa tenha uma atitude mais cristã do que você, que é crente? Você vai esperar que a pessoa tome a iniciativa sem conhecer a palavra, sendo que você é a pessoa que conhece a palavra, que é crente, que sabe a verdade? Aquilo ali para mim foi tipo assim, ai meu Deus, eu é que tenho que tomar iniciativa. Eu sou crente. Eu escolho parecer com Cristo. Eu quero ser semelhante a Cristo. Eu tenho que tomar iniciativa. E foi o que eu fiz. Eu falei, olha... E eu ainda fiz, né? Porque às vezes você fala, se eu te perdoo, a pessoa fica ofendida. Então eu falei assim, olha, eu te perdoo, mas eu também peço perdão por qualquer ofensa que eu tenha feito a você. E assim deve ser. Tome você a iniciativa. Não espere a pessoa se arrepender, porque talvez ela nunca se arrependa. Talvez sequer ela tenha noção de que te machucou. E se você ficar esperando ela te pedir perdão, nunca vai acontecer. Então, tome você a iniciativa de perdoar e de pedir perdão. E se reconciliar com seu irmão. Para que a sua adoração, a sua oração e a sua oferta chegue a Deus com cheiro suave. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima. Um grande beijo. Beijo a todos que estão aí ouvindo. Um abraço.